A gente está com a Luciana Abate, ela é moradora de Gravataí, está vivendo na Itália e traz para nós os relatos dessa situação delicada que o país vem atravessando e que vai servir para a gente também como um alerta aqui no Brasil, que a gente estamos vivendo essa situação em que inicia o ciclo da doença aqui na América do Sul. O Brasil é um dos países mais atingidos até esse momento. Faz um relato para nós como foi o dia aí na Itália hoje em relação à pandemia. Nós hoje ainda não temos os dados, né, os números de pessoas que vieram a óbito, mas as imagens que passam para nós dentro dos hospitais, a luta dos médicos, que são grandes heróis, dos nossos policiais tentando manter a ordem, para as pessoas compreenderem a importância de ficar em casa, de não saírem, porque realmente é grave, não é jogo mediático, não é brincadeira, gente. O vírus mata. E hoje acredito que a partir das 8 horas da noite, às 20 horas, nós teremos um boletim da Proteção Civil com um número correto de pessoas que, infelizmente, porque todos os dias pessoas morrem em grande quantidade. Luciana, você está na Itália há quanto tempo? 15 anos. 15 anos. Você é modelo profissional? Não atuo mais como modelo. Eu sou opinionista esportiva de futebol, comentarista de futebol, trabalho com futebol. Inclusive, esse meio ficou bastante também complicado, né? Devido à situação do vírus e tal, muitos jogadores, né? E logo que foi detectado o vírus, os campeonatos foram imediatamente cancelados, a Série A, a Champions League e tudo mais, devido à gravidade. E eu cheguei a anunciar, eu cheguei a pedir, a fazer apelos nas redes sociais, por favor, cancelem os campeonatos de futebol, cancelem o carnaval, porque a situação aqui realmente está dramática. E infelizmente muitos não deram total importância para a situação e infelizmente se agravou, né? Você está em isolamento há quantos dias? É quase um mês. E você teve diagnóstico de corona? Todos nós 3 tivemos. Foi assim, no dia 26 de janeiro, meu filho teve mal, meu filho de 9 anos, ele chegou a perder a consciência, eu precisei reanimar. Os médicos chamam de crise de ausência. É muito rápida, né? Mas ele voltou imediatamente a ter consciência. E teve febre muito alta, muitas dores nas articulações. Mas em 48 horas, os sintomas desapareceram, né? Mas até então ninguém sabia ainda do coronavírus. Assim, as informações que nós tínhamos era que a situação na China, né, não estava sob controle e tal, que estava piorando, mas aqui na Itália ninguém ainda tinha dado toda essa importância, né? Depois aconteceu no outro dia, no giro de 24 horas, ocorreu com meu marido, né, que teve uma febre com 41 graus, não conseguia respirar, eu consegui intervenir com cortisona. Aqui não estou medicando ninguém, por favor, né? E depois foi comigo, os mesmos sintomas, só que depois que passou vários dias que os médicos conseguiram fazer um quadro da nossa situação e ver que nós éramos pacientes sintomáticos, né? Porque também tem os pacientes assintomáticos, e que esses assintomáticos são aqueles mais perigosos, porque de repente tu não tens sintomas, né? Tu te sentes muito bem, mas tu não sabe de ser portador do vírus, né? Então isso faz com que tu possa transmitir tranquilamente a outras pessoas, que podem haver reações muito mais graves, né? Levando até mesmo à morte. É isso que eu gostaria que as pessoas se conscientizassem. E eu que estou tendo um pouco mais de dificuldades para me recuperar, porque eu tive algumas recaídas, mas nós acreditamos que não seja devido ao vírus. As minhas recaídas são porque eu tenho problemas respiratórios, eu tenho bronquite asmática, né? Então é um momento de cuidar muito, porque até então a ciência não sabe se quem teve pode tornar e de que forma pode tornar, né?
Então, eu tenho cuidado muito do pulmão, seguido as recomendações médicas e tal. Mas eu achei assim, que imagina que isso nunca poderia acontecer. Eu sou uma esportiva, eu vivo do esporte, eu estou acostumada a correr, né, 10, 20 quilômetros por dia, vida saudável e tal. Então, assim, gente, não coloquem na cabeça que coronavírus é coisa de pessoas de uma certa idade. Coronavírus não é uma coisa de pessoas de uma certa idade, é questão de imunidade, é questão de vários fatores que até mesmo nós não conhecemos ainda todos, a ciência ainda não conhece todos, porque é um vírus novo que ainda vai estudado. Hoje, por exemplo, nós temos um novo sintoma, digamos assim, que foi manifestado, que os médicos especialistas em vírus, eles detectaram, que até então ninguém havia falado. Nós acabamos de saber disso agora, que é que o coronavírus, ele afeta o olfato. Né? Então não vamos subestimar, porque tu é jovem, eu sou velho, tu é jovem. Não é assim que funciona, gente. Responsabilidade, máxima responsabilidade nesse momento. Você passou e a sua família, né? Vocês passaram por inspeção de saúde no domingo? Sim. Tem sempre um controle e tal, né? Aqui o nosso sistema de saúde aqui na Itália, nós não temos nada a nos lamentarmos, muito pelo contrário. Claro que houve cortes, né, na saúde, que não foi uma coisa legal, não deveriam ter feito, né? A saúde é prioridade. Mas não quero entrar nesse mérito, porque é um momento delicado, né? Não devemos fazer polêmicas com essas coisas. Eu acho que é um momento de todos nós estarmos unidos, né? E nos concentrarmos nas nossas energias em procurar destruir esse vírus, porque realmente é realmente muito complicado mesmo. Você atribui a situação na Itália pela demora do governo em agir? Sim, eu acho, porque assim, eles sabiam, né? O governo sabia, mas não só o governo italiano, o governo da França, o presidente da França sabia, a presidente da Alemanha também sabia, e ninguém nos comunicou. Até então era uma simples gripe, né? Era uma simples gripe, não era nada de grave. Infelizmente saiu o resultado, não sou eu que estou dizendo, o mundo está vendo, né, o que está acontecendo. Não era uma simples gripe. Então eu acho que faltou ética, faltou respeito, faltou muitas coisas, né, nesse sentido. Nós fechamos tudo nós temos aqui abertos só serviços alimentares, farmácias, né, que ficaram abertas, coisas de primeira necessidade mesmo, né. Mas eu acredito que nunca mais vai ser a mesma coisa, sabe, Cristiano? Eu acho que isso mexeu de forma... Claro que a saúde em primeiro lugar, pelo amor de Deus, mas isso afetou a economia, né, desses países, de quase todos os países. Eu acho que nunca mais vai ser a mesma coisa. Estamos em meio aqui a uma polêmica semelhante no Brasil. O Ministério da Saúde, dos últimos 4 dias para cá, tem dado resposta. Anteriormente, a gente teve declarações públicas do próprio presidente da República dizendo que não era necessário um alarmismo, criticando a posição dos governadores, dos prefeitos, que tomaram medidas mais contundentes. A Itália não cometeu esse mesmo erro? Sim, com certeza, porque eles deveriam ter avisado, eles deveriam ter avisado antes, né? Eles sabiam e continuaram dizendo que era uma gripe, que era uma gripe do inverno, da estação e tal, que não havia motivos, que era tudo sob controle. O presidente Conte, né, ele disse que era tudo em rede nacional, né, ele comunicou à população que era tudo sob controle. E aí aconteceu o que aconteceu, na realidade não é. Mas também... porque a Alemanha, a França, né, outros países venderam o peixe dessa forma, né? Na verdade, eu acho assim, vou ser bem sincera contigo, não é uma guerra entre nações, para mim é uma guerra entre canalhas, porque colocar em jogo a saúde das pessoas dessa forma, né? Mas os verdadeiros responsáveis, quem são? Quem vai se responsabilizar por todos esses danos, né, que causou a todos nós, né, a todos os países, né? Foi uma enorme irresponsabilidade.
E infelizmente aconteceu o que aconteceu. Outro dia eu até comentei uma das minhas postagens, né? Eu Luciana, né, independente da minha posição política, da minha ideologia, né, eu cheguei a conversar com as pessoas e pedi, olha gente, eu acho que não é momento para manifestações. Manifestar é um direito constitucional de todo cidadão tem o direito de manifestar, mas não era o momento, né? Então, se quiseram manifestar, então pelo menos as medidas, isso que me dói um pouco, porque não deram importância a uma coisa tão grave, né? Porque eu pedi, usem luvas. Querem ir, gente? Cada um é responsável por si mesmo, não? Então, vá. Mas usem luvas, usem as máscaras, né? E infelizmente eu vi muito poucas pessoas usando. Então, assim, nesse momento, não é momento de polêmica, é momento de união, né? Cada um assuma as suas responsabilidades, né? Mas é momento de muita união. E também não semear ódio em relação às nações. Como eu te disse, é uma guerra de canalhas, né? E a população, o povo, é sempre aquele que paga o pato, né? Então, ocultaram, mentiram, né? A gente sabe, mas eu acho assim, eu não vou odiar os meus amigos franceses, meus amigos alemães, os meus amigos chineses, porque o governante deles não agiu corretamente. Então eu peço a mesma coisa, né? Como nós no Brasil, eu não gostaria de ser odiada e tratada mal em outro país, porque nós temos escândalos na nossa política, né? Também não vou entrar no mérito. Então, que se é de direita, que se é de esquerda, não importa, gente. O que importa, né, é nós reconhecermos as coisas positivas que estão sendo feitas, as coisas negativas, a gente sempre pode dialogar, conversar, rever, né? Mas nesse momento dramático mesmo, é hora de muita união e de muita responsabilidade, porque é para isso que nós fomos chamados, né? Agora essa partida, né, como eu trabalho com futebol, com esporte, eu digo para as pessoas, agora para nós, a partida é nossa, é nós que vamos ter que jogar essa partida. E se nós não nos unirmos, né, não haverá vencedores. Não terá vencedores. Todos nós vamos sair nos perdendo. Não saiam de casa, fiquem em casa, porque não há uma outra forma de nós acabarmos com esse vírus sem renunciarmos às nossas relações sociais. Eu sei que é difícil, porque nós, seres humanos, somos feitos para as relações sociais, são importantes para nós, né? E isso para nós é um choque muito grande, né? Mas quem sabe, nesse momento, seja uma oportunidade para nós resgatarmos algumas coisas dentro da nossa família, né? Umas pequenas coisas que são importantes e que se perdem durante os nossos dias com a correria do trabalho. Agora não posso, agora não tenho tempo, depois, sabe? Quem sabe a gente possa resgatar algumas coisas, né? Um momento de reflexão, é isso que eu realmente penso, né? Ao mais, eu acho que só Deus mesmo para proteger todos nós. E nós fazermos a nossa parte, porque não adianta pedir para Deus e as pessoas continuarem saindo. Supermercados também, eu havia alertado, gente, quando forem fazer as compras ao supermercado, coloquem luvas. Por quê? Porque o carrinho, a cestinha, ali todo mundo coloca a mão, né? E ainda mais com o calor que vocês estavam passando aí, né? Suor e tal, né? Usem, gente. Eu sei que é uma coisa que ninguém está acostumado, né? Mas eu fiz assim vários alertas, eu pedi muito, eu cheguei a pedir para cancelar as partidas de futebol. Aqui foram canceladas, foi cancelado também o Carnaval de Veneza, que para nós é um evento, né, grandíssimo, de importância econômica também. Foi assim que foi dada a notícia e tal, imediatamente tomaram medidas. Não, quando noticiaram, realmente tomaram medidas imediatamente. Porém, eu acho que subestimaram e protelaram muito, né, para entenderem e tomarem medidas e entenderem a gravidade da situação. E as coisas degringolaram. Luciana, que mensagem você deixa para o Brasil, que exemplo você deixa para o Brasil da Itália para cá agora, nesse momento que o Brasil está atravessando? Eu acho que devido a todas as medidas, né, que o nosso governo está tomando aqui, eu gostaria que o Brasil não chegasse a esse ponto, né, de colocar exército nas ruas. Agora temos drones também,
para controlar, né, onde as pessoas... Eu acho que se nós fôssemos seres mais civilizados, né, e mais conscientes, né, teríamos esse discernimento sem precisarmos sermos controlados dessa forma. É uma questão de consciência. Eu pediria para o Brasil muita consciência, muita responsabilidade, porque nós fazemos pela nossa saúde, pelas pessoas que nós amamos e pelo nosso próximo, né? Então a minha mensagem é essa: muita responsabilidade, não subestimem, né, o que está acontecendo, porque as nossas imagens aqui falam por si. Então eu peço que Deus abençoe todos e que façamos todos a nossa parte, porque se nós não fizermos, é inútil, não há o que fazer, né? Eu acho que isso. Responsabilidade e muita união. Não é hora de polêmica, né? Vamos deixar a política um pouco de lado, porque a gente sabe que sempre vai existir, né, esse tipo de coisa, mas eu acho que nós precisamos nos unirmos, né? Somos seres humanos, todos nós temos o direito de vivermos com dignidade, né? É isso que eu penso. O Brasil tem vivido um momento de fake news. Muita notícia falsa sobre a doença, muita notícia falsa sobre a origem da doença. Algo que você citou, que é um ódio geográfico, vamos dizer assim, há um ódio em relação à China, né? Há um momento de aproveitamento político disso para criticar o regime de governo da China. E como você percebe essa teoria da conspiração envolvendo a aparição do vírus e a origem dele da China? Olha, é um assunto muito complexo, né? Porque todos nós temos as nossas teorias, as nossas convicções. Eu não vejo com bons olhos a questão, né? Vamos odiar todos os chineses. Por quê? Eles também tiveram vítimas, gente. Eles não têm culpa, o povo não tem culpa, talvez, da irresponsabilidade, né? De coisas que talvez existam por trás. E nós não temos certeza realmente, né, do que tipo de jogo tem por trás de tudo isso, né? A gente sabe que o vírus saiu de lá, eles assumiram a responsabilidade, e eu sei de fonte segura também que alguns responsáveis foram punidos de modo muito, muito drástico, muito severos. Mas eu não vou odiar os meus amigos, eu tenho amigos na China, como todos nós temos amigos de todo mundo, né? Eu sei que de muitos que se solidarizaram, que, né, realmente se sentiram muito feridos com tudo isso que está acontecendo. Eles também estão sofrendo nesse sentido, né, porque se sentem culpados de uma coisa que eles não têm culpa, de um sistema, né, que talvez tenha organizado isso. Então, de não odiar as pessoas, né, eu não vejo correto isso, né. Também sabe que existe uma divergência muito grande, né, a França e a Itália, né. Mas eu tenho amigos franceses que ficaram muito tristes com tudo isso, eles sentem vergonha, né? Eu tenho amigos que dizem: eu sinto vergonha, Luciana, de abrir a internet, né? Porque inclusive saiu umas piadas, né, sobre o macarrão e tal, sobre a pizza com o vírus, né? Corona pizza e tal, coisas bem desagradáveis, né? Então alguns se sentem muito envergonhados. Eu não vou odiar os meus amigos de outros países porque irresponsáveis, canalhas, cometeram erros, ocultaram informações, né? Então eu acho que a gente tem que saber discernir e separar as coisas nesse momento, né? Claro que houve erros e os responsáveis devem pagar por isso. Quero te agradecer a disposição, desejar melhoras, desejar que o povo italiano saia forte dessa situação. Não é um momento fácil para ninguém, em lugar nenhum do mundo, independente de poder econômico, de situação geográfica. É um vírus que atingiu a humanidade. E aí, uma situação como essa, a união é a que fica, né? É a coisa mais importante nesse momento. Mais importante, porque todos os dias tu sabes que isso mexe, inclusive, psicologicamente conosco, né? De ver, assim, todas essas mortes em massa, né, que ocorrem todos os dias e ver aumentando, e depois tu ver a irresponsabilidade das pessoas. E eu não falo só do Brasil, eu falo também aqui, né, porque se fôssemos pessoas também mais civis, não teria necessidade desse controle, né? Chegamos ao ponto de recolherem os carros das pessoas, né,
de apreensão, porque as pessoas não obedecem, não respeitam o decreto, né? Mas porque tínhamos que chegarmos a esse ponto, né? Então isso é lamentável, uma questão de conscientização, as imagens não mentem, né? Realmente é preocupante. Então não é uma coisa que acontece só no Brasil, porque a gente, né, as pessoas têm esse vício, né? O brasileiro não respeita nada. Peraí, gente, não vamos generalizar. Há pessoas que respeitam e há pessoas que não respeitam. E aqui na Itália acontece a mesma coisa, né? Então, medidas extremas é aquilo que acaba ocorrendo depois no final das contas. Eu acho que é isso. Desejar melhoras, plena recuperação e peço que deixe uma mensagem de boa sorte para o Brasil em italiano. Deixo sim. Forza Brasile, io vi voglio tanto bene, è un momento difficile, ma è bisogno di affrontare perché siamo tutti nella stessa barca. Forza e coraggio che ce la faremo, stati a casa. Pode repetir em português? Sim, força para o meu povo brasileiro, né? Muita força, muita coragem. Nós estamos todos no mesmo barco e todos unidos conseguiremos vencer. E que eu quero muito bem o meu povo, a minha gente.